Todos, sou Ricardo Leite, agradeço a Frasília a oportunidade de apresentar. A gente é mais interno, então não costumamos fazer tanta apresentação assim, mas eu queria só colocar um pouco o contexto. O metrô de São Paulo, ele é responsável por disponibilizar o planejamento de novas linhas, as diretrizes para que se façam essas novas linhas, o projeto básico, o projeto executivo, a construção da obra, a operação, manutenção. Portanto, isso que fala o BIM, nós fazemos o ciclo completo de tudo isso. E o que nós vamos apresentar está dentro desse contexto. Nós pensamos o futuro, faz parte do nosso trabalho, é isso que vocês vão ver. Eu sou Ricardo Leite, o Gerson, o Hugo, e aqui tem uma amostra do colaborativo, né? Porque aqui são 3 áreas, engenharia civil, sistemas, e geologia, geotecnia, né, na parte de túneis. Então, esse trabalho colaborativo faz parte da nossa vida, desde o início. Nós temos todas as áreas dentro da empresa que se comunicam. A maneira de se comunicar que a gente vem sempre buscando melhorar. No caso da aplicação do BIM, nós temos feito o tal do trabalho colaborativo, mais próximo, o pessoal conversando. E, para isso, também existe uma remodelação de estrutura, né? Nós ouvimos, nós somos da área de projeto básico, que é o que nós vamos apresentar, mas nós recebemos do planejamento aquilo que nós vamos ter que atuar. Ouvimos o pessoal de obras, ouvimos o pessoal de manutenção, de operação e consolidamos no projeto básico. E o projeto básico, como a gente viu nos últimos anos, ele tem sido a causa dos problemas que se coloca na infraestrutura. Nós vemos ministros do TCU falando do grande problema, está no projeto básico, etc. Claro que o projeto básico tem vários níveis, né? O metrô de São Paulo sempre teve um projeto básico bastante evoluído. Eu imagino que tem lugares que o projeto básico é muito simples. O projeto de metrô, ele é diverso e complexo, são as grandes. Nós fomos brindados pela apresentação geral do Hilton sobre o panorama BIM completo, né? Como é que o mundo e o Brasil está se organizando. O metrô também está se organizando, se não me falha a memória, desde 2011 ele vem fazendo algumas inserções dentro do BIM, e agora nós estamos mais fortes. Nós temos um programa corporativo, e essa iniciativa, isso que nós vamos apresentar aqui, é o trabalho da formiga, tá certo? Nisso que o Hilton apresentou, a gente vira uma formiga, né? Nesse contexto geral, se a gente não focar, a gente se perde. Nós já tivemos lá no metrô 30 palestras, era uma por semana, convidados de todas as áreas que estão trabalhando com BIM, aprendemos muito e resolvemos, dentro dessa diretoria e dessa gerência, essa aqui é a gerência de projeto básico do metrô, esse aqui é a diretoria de planejamento, resolvemos fazer um trabalho utilizando o processo BIM, e é o que nós vamos apresentar agora, tá bom? Vou pedir para o Hugo iniciar. Esse projeto, ele dá um contexto dos problemas que nós temos, não só no metrô, não só no Brasil, como no mundo,
E nós estamos atrás de aprender a utilizar essa ferramenta e resolver os nossos problemas. Essa é a meta que a gente tem para cumprir. Bom dia, agradecer a Frazílio o convite que fez para a gente. Na verdade, a gente vai começar falando o contexto que a gente começou a verificar vai muito ao encontro do que o Milton falou. Na verdade, a gente pesquisando na área... Isso aqui foi na área de túneis mesmo, que a gente começou a estudar BIM para túnel, que o pessoal até chama de TIM, né? É um acrônimo, você já deve ter ouvido falar isso. Nos congressos mundiais, o pessoal começou a verificar que nós estamos muito atrasados em relação às outras áreas de engenharia. Mas, num desses eventos, a gente teve contato com algumas publicações interessantes, que teve uma publicação da McKinsey de fevereiro de 2017, um levantamento sobre a indústria de construção civil no mundo e como é que tem sido a produtividade dela. Esse levantamento da McKinsey, ele foi reproduzido uma pequena parte na revista Economist de agosto de 2017, que mostra o atraso da indústria de construção civil. O relatório da McKinsey está de fácil acesso na internet. Você escrever lá, é de fevereiro de 2017, tem um relatório bem completo sobre a indústria de construção civil. E esse relatório, ele mostra alguns dados bastante interessantes, né? Que o setor de construção é um dos maiores da economia mundial, com 10 trilhões de dólares por ano de investimento. Tá? Globalmente, o crescimento da produtividade, 1% ao ano nas últimas décadas, em comparação com a economia mundial. Esse gráfico mostra a evolução das indústrias nos Estados Unidos de 1947 a 2010. Olha o ganho de produtividade da agricultura, o ganho de produtividade da indústria manufatureira, da indústria em geral e da indústria de construção. Ou seja, zero de aumento de produtividade em 60 anos, quase 50 anos. Isso não é dado do Brasil, isso é dado dos Estados Unidos. Tá? E dado global, nessa mesma pesquisa da Economist baseada na da McKinsey, mostra que a indústria de construção civil no mundo, de 95 a 2015, teve um aumento pífio de 20% de produtividade. Tá? E aqui dá mais ou menos a produtividade ao ano global, da indústria de construção, da economia em geral e da indústria de manufatura. Ou seja, a indústria de construção civil, ela precisa se reinventar, precisava se reinventar, precisava se desenvolver. Essa tabela dá uma ideia de onde o Brasil, está nessa história toda. E esse gráfico mostra o custo de trabalho na construção civil e aqui a produtividade. O tamanho dessas esferas representa, isso daqui são 500 bilhões de dólares de investimento. Então, vocês têm aqueles países que estão gastando bastante, mas a produtividade está relativamente baixa. Por exemplo, Estados Unidos, França, Japão, no limite. Tem aqueles que a produtividade é altíssima e estão gastando pouco com investimento em trabalho, em custo de mão de obra, basicamente, né? E nós estamos quase ganhando a corrida aqui. Nós estamos de menor custo de investimento com a menor produtividade. Essa é a nossa situação. Então, quer dizer, se aquele relatório da McKinsey já mostra uma situação ruim para o mundo, imagine a nossa nessa situação aqui. Se vocês acreditarem na McKinsey, claro, né? Então, o setor, a observação da Economist que a gente traduziu é que a indústria tem menor crescimento de produtividade. A Alemanha e o Japão, aproximadamente 0% da indústria de construção civil. E os Estados Unidos, queda nos últimos 50 anos. Motivos: fragmentação e falta de padronização. Falta de perspectiva de mercado, falta de desenvolvimento e investimento em equipamento. A indústria de construção civil, principalmente a indústria de infraestrutura pesada, o executor, ele não tem incentivo para comprar um equipamento moderno para atacar uma obra, porque ele sabe que daqui a um ano aquele equipamento vai ficar parado por 5 anos, até a próxima gestão, até a próxima crise econômica.
A indústria não, a indústria ela pode comprar uma fábrica de fazer parafuso, como o caso que ele falou do parafuso, e fazer parafuso dia e noite durante 50 anos. A construção civil não, ela tem esses hiatos e fica muito difícil o investidor colocar dinheiro. É uma indústria muito fácil de admitir e demitir gente, tá? E quase nenhuma das mudanças no canteiro de obra nas últimas décadas. Isso é conclusão da McKinsey, não é nossa, tá? Obviamente, existem iniciativas isoladas na indústria imobiliária, tudo, mas isso daqui é uma realidade. Então, as principais conclusões são que a baixa produtividade na construção é uma das indústrias mais fragmentadas do mundo. As estruturas contratantes que regem os processos, os projetos são repletas de alocação de risco incompatível entre os proprietários e compradores, que muitas vezes são inexistentes, devem navegar em mercado desafiador e obscuro. E um dos principais problemas é a padronização limitada. Recomendações que esse relatório faz: modelagem e informação da construção, 3D e, notadamente, o BIM. Tá? E eles podem se colocar na vanguarda usando plataformas como o 5D BIM para estabelecer transparência na concepção, redução de custo e viabilização de processo. Isso já foi bastante falado aqui, todos vocês são do ramo, conhecem muito bem isso. Agora, você passa no contexto, né, Ricardo? Bom, a ideia inicial é mostrar que a nossa indústria, aqueles que trabalham com construção civil, não tem uma atividade tranquila hoje em dia. Todos os problemas que a gente encontra aqui, atrasos, seja atrasos em projeto, atrasos na construção, ou seja, realizar os empreendimentos, nós sofremos e o mundo sofre junto. Nós, pior, mas o mundo está com essa dificuldade. Uma coisa que eu costumo citar, eu tenho um colega que mora na Inglaterra, ele mora numa cidadezinha onde estão fazendo ou fizeram um ramal ferroviário, prometeram entregar em tal data, adiaram, só que lá eles adiam por um mês. Chegou um mês depois, adiaram novamente, mais 2 semanas. Outro adiamento, o povo levantou e falou, quero meus impostos pagos de volta. Tá certo? Nesta construção da Rail Link, Elizabeth Line, fizeram o primeiro adiamento da entrega. O planejamento era para agora, uma parte, já adiaram por 1 ano, se não me engano, já fizeram um aditivo, agora faz algum tempo, de 10% do contrato, né? Lá em Libras, é uma obra gigantesca, mas já fizeram, tá certo? E a exemplo desse que eu vi, desse ramalzinho que prometeram, provavelmente deve ter outro adiamento, tá certo? Alguns aditivos a mais, e assim vai. Esse é um problema que o mundo encontra, e nós, pior ainda. E o nosso mundo de construção mudou muito, né? Quer dizer, hoje eu tenho leis ambientais, etc., que atrapalha tudo. Então, como que a gente tenta, ou está tentando responder a isso? Vocês ouviram em falta de padronização. É uma parte do nosso trabalho. Vocês ouviram recomendação em BIM, é outra parte do nosso trabalho. Nós fazemos projetos hoje sob demanda. Então, surge a necessidade, sai todo mundo correndo atrás do projeto. Nós queremos fazer a transição para projetos para demandas. Então, eu tenho o projeto, surgiu a demanda, eu tenho uma parte, pelo menos, já concebida desse projeto. Não parto do zero. E a concepção,
é uma parte dificílima. E como você não tem muito tempo, você passa e vai colher os problemas lá na frente. Ou seja, nós estamos passando de projetos personalizados para projetos padrões. Um edifício, você cria uma laje, um andar típico, e repete 30 vezes. Só que, normalmente, eles não repetem esse edifício em outro lugar. Que já é diferente do caso da Minha Casa Minha Vida, que eles têm todos aqueles edifícios padrões, mas muda o site. Então, eles vão lá e pegam e montam o novo empreendimento. Tá certo? É isso que nós queremos. Mas como fazer isso? Porque a vida não é tão fácil assim, né? Esses projetos padrões que nós estamos fazendo são modulares, para poder exatamente responder como é que eu implanto em sites diferentes. Porque se eu fizesse algo rígido, quando eu vou para um outro lugar para implantar aquele projeto, eu tenho que mudar tudo. E melhor ainda, são customizáveis, tá certo? Eu parametrizo e depois eu rapidamente busco acertar o projeto para aquele local. Qual foi a nossa motivação disso daí? Concepção de projeto. Eu considero que é uma das partes mais sensíveis e difíceis de todo o projeto, porque envolve, como o Hilton falou, um monte de gente, cada um com a sua visão de mundo, tá certo? Você envolve o metrô, depois você envolve a projetista, que é contratada, há uma interação maluca entre os técnicos até você chegar a um resultado. E como você tem uma limitação de prazo, esse resultado é tipo elemento finito, né? Você vai rodando, rodando, rodando. Não dá mais tempo. Para e pega o resultado que saiu de lá. Tá certo? Elementos finitos, a gente muitas vezes faz isso. Para e ó, é esse o resultado. Isso vai dar problemas imensos lá na frente. A engenharia do projeto é assim, eu nunca tenho tempo de terminar minha sondagem, tá certo? Então você vai e vai adaptando, tá certo? Quanto tempo leva para fazer uma sondagem na cidade de São Paulo? Você tem que pedir autorização, tem todo o esquema especial, tem o tráfego, tem o morador na frente. Então você tem uma campanha imensa e longa e difícil. Diretrizes e especificações do projeto. Essa é uma motivação nossa, de já ter isso aí já bem definido. Simplicidade do projeto. Eu acho que falta. Claro que depende de projeto. Você pegar a Minha Casa Minha Vida, é um projeto simples. Quando você pega um empreendimento de alto nível, vai sair caro mesmo, né? Eu estava contando um que eu vi, tem, acho que 5 lajes padrões. Até um determinado tipo é uma coisa, depois muda, depois muda, depois muda várias vezes. Isso custa. Certo? Mas, no nosso caso, simplicidade. Nível de entendimento do projeto. Você faz o projeto, manda para a obra, e até todo mundo conhecer exatamente o que está por trás daquele projeto, causa problemas de gestão. No fundo, nós queremos aumentar a nossa qualidade do projeto, com tudo isso que tem, aqui atrás, e a produtividade, que nós falamos que a gente sofre com essa questão de... Aliás, um dos grandes problemas do país econômico é a produtividade. Nossa produtividade está lá no chão, né? Bom, aumentar a qualidade, a produtividade, né? Recursos para produzir, o ideal é a gente usar o mínimo possível para produzir o máximo possível. Aí fala assim, bom, desemprego. Não,
mais linhas de metrô, por exemplo, eu posso pensar, né? Tempo para produzir, eu preciso reduzir isso daí. O pessoal costuma dizer que cada vez que a gente estuda como formular as coisas, aumenta o tempo de produzir. Então, e vai aumentando mesmo. E produtos produzidos, eu preciso produzir mais. Quer dizer, faz parte nossa pegar esses recursos, que a gente é uma imensidão de recurso para pouca coisa, para transformar em essa imensidão de recursos para muita coisa. É isso que nós queremos. Então, vamos falar um pouco sobre o projeto modular, que é o título do nosso trabalho aqui. Para relembrar um pouquinho o nosso drama do projeto, fazendo um paralelo com a indústria 4.0, que todo mundo acho que já ouviu falar, eu procurei lembrar o que seria o nosso projeto, pelo menos desde que eu me conheço como gente aqui, né, nossa experiência. Vou chamar de projeto 1.0, lá da década de 70, final de 60, por aí, onde eu tinha engenheiros e arquitetos. No caso do metrô, como são obras subterrâneas, eu tenho muito o empirismo, quer dizer, são aquilo que o mundo experimentava, depois ele criava umas regrinhas para você poder calcular um túnel, né? Passava tudo isso para um conjunto de técnicos e projetistas, que tinha uma equipe de desenhista que produzia na prancheta, com nanquim, no papel vegetal. É assim que a gente produzia. Os mais novos falam, mas é quase impossível. Uma das principais ferramentas que a gente tinha é a gilete, né, para raspar o nanquim e fazer. Então, quem viveu aquele período lembra disso daqui, né? Esse monte de gente. Isso daqui tinha um problema sério de custo para as empresas, porque cada prancheta dessa ocupava uma área que calculava-se quanto custava o prédio que tinha que se colocar, tá certo? E até hoje isso não se refere ao projeto, mas eu lembro que eu assisti alguma apresentação, acho que de PIN, sobre a Porto Seguro. A Porto Seguro calcula todas as instalações, ela tem centenas de instalações. Então, ela modela tudo e vê quanto custa, quanto é que é esse custo fixo, né? O projeto 2.0, eu acho que já é da era do CAD, né? Quando começa o CAD. Eu dividi em duas etapas. Uma primeira fase, onde nós ainda tínhamos o engenheiro arquiteto, depois nós tínhamos o técnico, ainda nós tínhamos técnico, que era um engenheiro, mas não era um engenheiro, o cadista, que fazia todos os desenhos, e a impressão em papel, tá certo? Fazia impressão, mandava para o arquivo é uma imensidão do local, uma equipe grande, arquiva tudo isso. Numa segunda fase, os técnicos e os cadistas já assumiram, que é a fase mais atual. Você tem os engenheiros arquitetos que produz com cálculos empíricos e numéricos, o cálculo numérico como elemento finito entrou mais forte, já existia, mas não era tão praticável por causa das máquinas, né, dos hardwares, né? E a impressão em papel vegetal, e adotamos muito maquete 3D. Eu sobrevivi, assim, a um período de administração, onde eu pegava essas maquetes 3D e levava para a alta direção para colocar em pauta aquilo que a gente estava querendo fazer. Porque no papel é difícil você pegar vários diretores, sentar e começar a mostrar plantas. Então, a gente usava essas maquetes aí. Aliás, eu estava relembrando com o Hugo, o primeiro treinamento que nós fizemos em AutoCAD, acho que foi o próprio Hugo, em 88. Então, podemos dizer que já tem 40 anos. E me passou também uma curiosidade. Se houve esse movimento para o CAD,
quer dizer, mundial, vamos dizer. Eu acho que o mundo evoluiu, porque ele está interagindo com a globalização toda, está interagindo em nível mundial. Eu também não sou especialista em nada, mas o CAD não teve isso daí. Quer dizer, não tem uma padronização, cada empresa montou a sua. O MAN, nós fizemos o MAN para o AutoCAD também, que é aquele que foi citado no trabalho do Wilton. Nós temos um manual para isso, mas é apenas curiosidade. O 3.0, nós temos os engenheiros arquitetos, nós estamos usando modelos numéricos, empíricos, ainda existe, mas já é bem menos, é mais para aferir experiência, e simulações. Hoje entrou forte a simulação. Tanto que sem simulações, quem somos nós, engenheiros? Por exemplo, uma simulação de extração de fumaça. Na mão eu vou fazer isso? Não faço. Então, é empírico, todo mundo conhece, etc., mas essas simulações hoje nos elevam a outro patamar. Fim da impressão de papel, que eu acredito que venha, embora o Wilton falou sobre ainda a importância, nos nossos arquivos, né? A gente tem toda aquela papelada guardada, mas hoje a gente já tem um monte de arquivos de CAD guardado. O modelo BIM, a impressão 3D, tá certo? Que nós trouxemos uma impressão que nós fizemos do modelo que nós vamos apresentar aqui. Quem quiser tá aqui para olhar. Aliás, essa impressão 3D que está aqui, eu aproveitei e fiz um chaveirinho para mim, ela está aqui, ó, escala 1 para... contrário, né? Acho que eu posso pôr aqui. Esse daqui é a nossa ventilação, que a gente vai falar. E o interessante é o seguinte, que aqui dentro está todo o projeto dessa ventilação, todo, está tudo aqui. Tudo que vocês olham lá, está aqui também, mas é um chaveiro, né? E a realidade aumentada, que nós ainda não estamos aplicando, mas ela está aí já, né? Ajudando com tablet, essas coisas. E aí eu aqui já imaginei o que seria um 4.0. Engenheiros, arquitetos, inteligência artificial, isso fatalmente chega aí, né? O cálculo é com inteligência artificial e simulações, tablets, monitores touch, realidade aumentada e um monte de dúvida do que vem. Não sei. Mas podemos exemplificar isso daí com isso daqui. É uma avaliação em tempo real de alternativas de projeto em termos de efeitos de interação solo-estrutura no painel de um vídeo multitouch. Isso aí, com o dedo, quando eu passo uma linha, todo mundo conhece uma linha de metrô, né? Por exemplo, eu passo uma linha pela Rebouças, Consolação, mas tem lugar que eu vou pelo meio dos prédios. Então, com o dedo, ela joga para cá e vê o efeito que dá nesses prédios. Não está legal, joga um pouco mais para cá. Tal. Na mão, a gente leva uns 3 meses para fazer isso aí. Aqui, ela faz em tempo real. O Hugo, por favor, o Hugo conhece um pouquinho mais isso. Esse trabalho é interessante, que foi um trabalho feito na Universidade de Bochum, na Alemanha, com financiamento fundo perdido da Fundação Marie Curie, né? E eles pegaram um trecho do metrô de Düsseldorf para estudar e conseguir levar ao limite o uso dessa tecnologia. Então, eles fizeram um sistema associado com inteligência artificial, com redes neurais, né? Que você tem, por exemplo, você avalia em cada lode do edifício que está em cima do túnel, de detalhamento, qual o tipo de resposta que vai dar de recalque naquela edificação, usando lodes diferentes e mostrando que, por exemplo, isso aqui é uma curva de recalque de um túnel, né? Eu não preciso trabalhar com um lode muito avançado para saber que o recalque vai ser de uma tal magnitude, que as curvas ficam muito parecidas. Então, eles fizeram todos esses estudos em vários níveis. Aqui, por exemplo, a posição do edifício em relação ao túnel e o edifício considerado em lode diferente. Então, o que esse estudo mostrou
que você não precisa ter todas as suas estruturas nos mesmos níveis de load de trabalho para você conseguir fazer uma avaliação adequada. Inclusive, a estrutura do túnel, um túnel feito com tuneladora, você pode simular como um anel, você pode simular como um anel segmentado, você pode simular como uma casquinha só. Tá? Então, esse estudo, ele um trecho pequeno, mas ele levou a fundo e o trabalho final é aquela tela multitouch, que você consegue ir avaliando a posição do teu túnel e que dano você vai provocar nos edifícios no entorno e quais as vantagens disso. Mas ainda é uma coisa que está engatinhando, a área de túneis ainda está iniciando nisso. Bom, aqui talvez vocês não enxerguem muito, mas o LOD... o LOD aqui é um puro carregamento. Aqui já é uma caixa que representa o edifício, aqui já é estruturado. Né? Bom, qual a estratégia que nós chegamos para aumentar a qualidade e produtividade? Padrão e BIM. Padrão, expertise, que nós temos, no caso do metrô, de tudo aquilo que nós já construímos, e BIM, a nossa fase hoje é aprender o BIM e aplicar. Disso daqui resulta um projeto modular, que é o que nós vamos apresentar, e ele vai redundar numa nova forma de projetar e uma nova forma de contratar. Aqui entra aquela máxima da administração, né? Para você ter sucesso, pense grande. Por que pensa grande? Porque você pensar pequeno, amanhã eu já conquistei, não tenho mais o que fazer. Mas comece pequeno, já não comece querendo pegar tudo. A ventilação que nós vamos apresentar é uma mini estação, portanto, mais simples de tratar. Depois nós vamos para outros mais complexos, né? Vou dividir em padronização e BIM. A padronização, quais os objetivos? Aumentar a produtividade na produção do projeto, quero fazer um projeto mais rápido. Adoção de solução única para todas as frentes de elaboração de projetos, mas aí já beneficia a implantação da obra e instalações de sistemas. Redução de riscos de mudança de projeto, é uma coisa comum, acho que todo mundo que trabalha com projeto sabe o que é uma mudança de projeto. A mudança vem a pedido de alguém, ou por algum problema, você muda, conforme você muda, você não percebe, mas criou um problema para um monte de outros pontos. Você vai descobrir quando chegar lá. A esse ponto tem que fazer mudança. Tudo isso leva tempo, tem custos. Diminuição do tempo de análise. Uma das coisas que o metrô faz analisar esse projeto e aprovar e se responsabilizar por isso. Tá certo? Por que eu consigo diminuir? Porque eu já deixo o pessoal pronto para aquilo. Minimização de retrabalhos de projeto, redução de custos de projeto, de obra e instalações de sistema. É como eu falei daquela... Isso aqui está ligado à produtividade. Eu reduzo os custos, mas faço mais projetos. Eu tenho mais disponibilidade de fazer projetos. Bom, para entender, conceito padrão de estação. Você vê, esse aqui é um conceito padrão. Todas as estações que a gente faz hoje, praticamente as subterrâneas, tem esse conceito padrão aqui. Isso daqui foi concebido nos anos 90. E até hoje, nós estamos implantando. A linha 5, acabamos de implantar esse tipo de estação. A linha 4, inteiro. O que eu previa nisso daqui? Eu previa um grande poço com o túnel das plataformas. Todo mundo já pegou o metrô, né? Tem uma plataforma aqui. Mas como é que eu chego nessa plataforma? Em geral, ela está no meio de uma avenida importante, tipo Rebouças, Consolação. Eu chego por um túnel de ligação. E a parte de salas técnicas, tudo foi para cima, porque por aqui dentro não dá, então fica lá em cima. Essa é a concepção.
É isso que o pessoal pega e projeta. Agora, cada cabeça uma sentença, então tem N soluções para fazer isso aqui. Então, você não tem um padrão para a execução disso. Então, nós temos que o conceito padrão, que é aquilo que nós vimos, podemos dizer que é a eficácia, é o caminho, é por aqui. E que o projeto padrão que a gente está fazendo é a eficiência. Eu pego aquele conceito padrão, detalho, então eu sou mais rápido para fazer tudo isso, aumenta a produtividade. Aqui é uma ventilação, também foi conceituado o padrão aqui nos anos 90, junto com aquela estação, e por isso que eu chamo de uma mini estação. Tem um poço aqui, tem um túnel de ligação que a gente chama, e pega o túnel da via entre estações. É esse trabalho que nós desenvolvemos em BIM e que nós vamos apresentar aqui. Você dá uma... Na verdade, para fazer esse trabalho, o que a gente fez? A gente fez primeiro um levantamento na base de dados de todos os poços que foram feitos nas últimas 3 linhas, últimos projetos básicos executivos que foram desenvolvidos na cidade de São Paulo. Então, linha 5, linha 2, linha 6. A linha 4 ela ficou fora porque a legislação mudou muito da linha 4 para cá. Legislação de corpo de bombeiro, a NFPA, saída de emergência, ventilação, então não dá para usar. O que nós fizemos? Pegamos essa base de dados, é uma estatística de tudo. Diâmetro do poço, espessura de parede, profundidade, tipo de ventilador, se é na vertical, se é na horizontal, e fizemos uma base de dados grande. E daí nós buscamos o padrão que a gente teria. Depois nós fizemos uma nova pesquisa junto aos executores, o pessoal de obra, e fizemos lições aprendidas. Por exemplo, a escada da passagem de emergência. Qual que é o mais fácil de executar? Fizemos uma estatística de tudo isso. É melhor fazer pré-moldado, é melhor fazer moldado em loco. Então, fizemos de todos os componentes da passagem de emergência, seja o que foi projetado, seja o que foi construído. Isso foi consolidado, foi conversado com todas as áreas, operação, manutenção, pessoal relacionado a VCB, de corpo de bombeiro também, pessoal de sistemas, principalmente. Claro, tudo isso quem pilotou foi a área da arquitetura, tá? A arquitetura que fez esse arcabouço, e aí foi para as áreas específicas de desenvolvimento. Então, foi uma base padrão, busca de um padrão, né? Onde se buscou profundidade... Opa, de novo eu fiz. Não tem padrão, isso. Então, essa base de dados, nós buscamos padrões, avaliando profundidade, exposição de ventilador, espessura de parede, diâmetro, geometria, seção dos túneis de ligação, conexão, e tentar enxugar. Túnel é caro. Túnel é caro. Então, aquela seção que liga o poço no túnel, nós tentamos enxugar o máximo possível aquilo. Chegamos a um projeto de uma linha que tinha um poço que estava muito próximo desse padrão. Tá? E foi um trabalho colaborativo, que todas as áreas foram envolvidas. E aí, isso foi para a área de engenharia. E aí nós pegamos todos os solos e rochas da região metropolitana e calculamos para várias profundidades de poço, calculamos a espessura de revestimento necessário para cada uma das situações, calculamos os tratamentos necessários para os túneis. Só para o revestimento, só para o cálculo do túnel, foram 150 modelos numéricos de elementos finitos para calcular as probabilidades, onde podia variar. As espessuras do poço nós calculamos para várias profundidades. Então, tem um dado interessante, né? Que é assim, o revestimento primário, o poço tem 12 metros de diâmetro. O revestimento primário de um poço com concreto projetado, em média, é 1 centímetro por metro de profundidade. Depois de levantar todos esses dados, toda essa estatística. Então, se for chutar um projeto hoje, você tem uma ideia, que é mais ou menos 1 centímetro por metro. Se tiver um poço de 10 metros, de 20 metros, até 20 a gente considerou padrão 20 centímetros. Daí em diante vai aumentando 1 centímetro por metro, claro, de 10 em 10. Então, um poço de 50 metros, lá embaixo vai ter 50 centímetros projetado. E pegamos todos os dados que a gente estudou e colocamos nessa base e ver o que deu. E caiu perfeito. Tá? Então, a gente achou alguns padrões do que se faz e o que se calcula.
e conseguiu chegar a um projeto, seja de estruturas de concreto, essa é a parte de estrutura que foi toda modelada no modelo do STRAP. Calculamos todas as estruturas internas do poço, foi tudo calculado, uma por uma, essas são padronizadas mesmo. Os túneis, calculamos todos eles para todos os solos que tem na região metropolitana. Tivemos algumas dificuldades de processamento, porque esses modelos são muito complicados, que eles são muito segmentados, e você tem que fazer em 3D, aí começa a complicar a velocidade de processamento, começa a complicar software, não tem licença, complica, mas isso a gente conseguiu fazer. Tá? E fizemos isso para uma das tipologias de poço. Vamos lá, Ricardo, aí você toca. Eu não falo mais. Esse aqui é trabalho colaborativo, tá? Bom, dentro das nossas ventilações, nós temos várias tipologias. Elas envolvem o tipo de túneis da via, quer dizer, por onde passam os trens, e a posição do poço em relação aos túneis das vias. Então, esse poço aqui, por exemplo, aqui deve ter uma avenida, aqui está dentro de um terreno que pode ser público ou desapropriado, e eu tenho que fazer a ligação. Mas esse caso aqui passou já num terreno onde eu já faço o poço em cima. Portanto, eu tenho essas duas topologias. Duas para esse caso e duas para esse caso aqui. Isso aqui é um tatuzão, onde passo 2 trens, e aqui é um túnel feito pelo método convencional, que a gente chama NATM, onde passa os 2 trens. E tem o caso de túnel onde passa um trem só, onde os métodos construtivos são muito parecidos. Então, tem um caso só, que é assim, pega aqui, esse aqui está em cima. O que vai mudar de um para outro no desenvolvimento de todo esse projeto é essa conexão, por exemplo, é diferente dessa, só. O resto é tudo igual. Nesse caso aqui, lá no fundo do poço, a conexão com esse túnel é diferente. Para cima é tudo igual. E tem aqui. Então, o que nós fizemos? Focamos nesse caso que me cobre 70% dos casos. Por isso fomos aí. Aí o resto decorre, né, no desenvolvimento. Agora, nada é tão simples. Existe variantes de tipologia quando eu examino no perfil. Então, nesse caso aqui, um poço é composto de para que eu faço um poço de ventilação? Para retirar ou colocar ar dentro do túnel. Portanto, eu tenho ventiladores enormes que movimentam o ar. Agora, ele faz muito ruído. Para evitar que volte ao túnel, você tem um conjunto aqui de atenuadores de ruído, para não voltar para o túnel. E para não sair lá para a rua, tem outro conjunto aqui. A posição desse conjunto muda a tipologia. Por exemplo, aqui tem um atenuador, tem um ventilador e outro atenuador. Por que isso? Porque eu não tenho profundidade suficiente para colocar tudo aqui. Aqui está tudo na vertical, o atenuador, o ventilador e o outro atenuador. Por quê? Porque eu tenho uma profundidade. 70% dos nossos casos, quando eu associo com aquela mudança, mais essa variante de tipologia, isso me cobre 55% de tudo que nós temos no metrô. Então, escolhemos. Aquele poço que está em cima da via já me cobre mais cerca de 20%, que é o que nós estamos desenvolvendo nesse momento. Portanto, se eu tiver que fazer uma linha nova, cerca de 75% eu uso essas ventilações aqui. Esse daqui é um perfil de uma ventilação. Eu tenho o túnel da via, onde passam os trens, os ventiladores, os atenuadores, e acima da superfície eu tenho a saída de ar. Isso aqui é uma saída de emergência também. Aqui embaixo o pessoal sai. Aqui é uma área de equipamentos, né?
Agora, quando eu tenho, como é que eu resolvo ter um projeto quase já desenvolvido se eu mudo de áreas? Então, aqui, olha, muda a profundidade, porque a topografia não é a mesma. Eu posso ter profundidades de 15 metros, como eu posso ter, como nós temos, 70 metros de profundidade. Como é que eu resolvo isso? Essa distância aqui, lembra aquela moça puxando para cá, puxando para lá o túnel? Isso aqui é um terreno que está fora do viário, e aqui eu puxo para lá ou para cá, localizo, muda essa distância. Como é que eu resolvo isso daí? O que mais eu tenho envolvido na ventilação? A saída de ar. Saída de ar, se eu dirigir para o vizinho, ele não vai dormir à noite. Tá certo? Então, embora eu tenha atenuador, tudo aquilo tem um ruído contínuo. Eu tenho que respeitar a legislação. Eu busco colocar essa saída para o viário, por exemplo, onde o próximo prédio está do outro lado, está mais distante. Faz-se as medições e vê se está dentro das condições de norma. O que nós fizemos, então? Isso daqui gira, esse módulo, é esse módulo aqui, a saída do ar, ela gira na posição aqui, para cá. O que mais que eu tenho envolvido aqui? Elementos fixos. Tudo que está aqui dentro de estrutura, tudo que a gente chama de estrutura interna, e mesmo essa acima da superfície, eles não variam nem com o local e nem com o solo. Portanto, está projetado. As estruturas de escavação, que a gente chama de revestimento primário e secundário, primeiro você põe um revestimento, que a gente faz em concreto projetado, e depois vem com uma estrutura definitiva, nessa parte aqui, mesmo aqui. Essas variam com o local e com o solo. Isso foi o que o Hugo falou, fizemos 150 processamentos e chegamos a alguns padrões disso daqui. Fora esses revestimentos, eu tenho o condicionamento do maciço. Às vezes, se eu tenho muita água, muita areia, eu tenho que fazer alguns tratamentos, que a gente chama de maciço, para poder escavar esse poço e para poder escavar esse túnel aqui. Então, nós chamamos de elementos geotécnicos. Então, esses 4 elementos rotacionais, elementos fixos, elementos variáveis e o geotécnico, me compõem o projeto que eu vou ter que desenvolver. E aí, vem os módulos, como que a gente responde finalmente tudo isso daí. Nós dividimos em módulos. Este módulo aqui é o módulo que recebe o túnel da via, ele não varia, é sempre o mesmo. Esse módulo é o que me regula a distância, portanto, esse aqui varia no comprimento, mas mais ou menos no BIM, vocês vão ver que no processo, né, nós usamos no metrô Revit. Você customiza, você parametriza e resolve rapidamente. Esse aqui não varia, que é lá no fundo, é onde emboca esse túnel. Aqui está um primeiro atenuador. Esse módulo, que a gente chama de escadas, conforme mexe na profundidade, uma mexida, vamos dizer, grande, você acrescenta esses módulos. Esse módulo tem em torno de, acho que 3,60 metros, então você vai colocando esse módulo na hora de montar a tua concepção. Tem um módulo onde estão os ventiladores, não mudo o atenuador novamente. Agora, este módulo é o que me faz o ajuste fino. Como ele tem escadas, tá certo? Praticamente a gente vai criando um módulo de degrau em degrau, tá certo? Então, eu posso, por exemplo, parar um pouquinho acima da superfície, meio metro, acerto na reurbanização do terreno, tá certo? Esse daqui eu parametrizo, esse daqui já é mais difícil esticar essa escada, porque ela está num sentido e, de repente, ela vai para outro sentido. Eu acho que no futuro a gente consegue, estudando bastante o Revit,
as ferramentas que vão melhorando, a gente vai... Aliás, mexer com escada não é fácil, tá certo? É uma questão difícil. Muito bem. Com essa composição de módulos, que se eu desmontar esse modelo aqui, esse modelo é um modelo impresso, 3D, exatamente sai desse projeto, e esse módulo aqui, já desmontei o teu módulo. Agora, esse módulo aqui são aqueles dois de cima, ó. Tem a saída do ar e tem a parte de baixo. E assim vai. Quem tiver curiosidade, depois, aqui por trás dá para ver ventiladores, dá para ver tudo. Por que que nós fizemos esse módulo? Porque, primeiro, ajuda a gente a enxergar as coisas. Eu, por exemplo, na hora que ficou pronto, eu vi alguns problemas de estrutura, aquele negócio já arrepia e pronto. A gente já começa a mudar. Enxerguei aqui. Segundo, vai nos ajudar a divulgar para projetistas o que nós estamos querendo, o que ele vai montar. E terceiro, para pessoas que estão mais por fora disso, para divulgar para a alta diretoria, etc. Isso aqui, um dia nós vamos ter estações, aliás, a estação tem quase já uma pronta. Por isso fizemos essa impressão 3D. Benefícios dessa padronização. Concepção padrão, ela pode ser desenvolvida previamente à execução do contrato. Hoje, o que a gente faz? A gente desenvolve a concepção durante o contrato. Eu não trouxe aqui, mas tem uma figura da inter-relação que tem dentro do metrô, depois dentro da projetista e depois projetista com o metrô. Tá certo? Dá uma nuvem de pontos, né? Um arquiteto entra em contato com um cara do sistema para resolver um problema, mas o coordenador não ficou sabendo daquilo, vai dando os curtos-circuitos, etc., etc., e leva muito tempo. Bom, concebendo antes, eu não tenho interferência em prazos e custo, mudança de projeto devido a estudos antecipados, porque eu já estudei muito, eu já verifiquei meu padrão. Claro que a nossa ideia é ir desenvolvendo esse padrão, mas pode chegar uma hora que tem um rompimento definitivo. Por exemplo, vocês imaginem se eu elimino essa ventilação intermediária, acabou, não tem mais, eu vou fazer outra coisa. Um dos grandes problemas de padronização é o engessamento. Lembra do TQC que a gente fazia? O ciclo do PDCA, desenvolvimento contínuo, etc., é o que nós pretendemos fazer. Por que não muda o projeto? Porque eu tenho muitos argumentos já de coisas que foi implantado, construído, que a gente viveu. Aí, se alguém fala, não, mas isso aqui é melhor, eu olho e falo, eu acho que é melhor mesmo. Na próxima obra, nós vamos ter esse padrão. Nessa que está contratada, já era. Riscos gerenciais e aditivo de prazos e custos. Tá certo? Isso quem conhece Tribunal de Contas, Ministério Público, imprensa, essas coisas, sabe o problema. Demandas de órgãos de fiscalização. Você, em qualquer companhia hoje do Estado, você tem setores grandes só para responder isso aqui. Tá certo? Concepção das ventilações passa a ser única e padronizada. Então, eu vivi Brigadeiro e Trianon, são duas estações iguais, os projetos são iguaizinhos, já fizemos isso lá. Dava problema numa, a gente já saía correndo para a outra, porque ia fatalmente dar problema na outra. Na linha 4, nós fizemos aquela concepção padrão, mas cada estação tinha um diâmetro diferente do túnel de via. A um certo momento, pediu-se, isso foi a própria construtora, para padronizar, para ela poder usar a forma em todas elas. A forma é um edifício que anda, né? E sem problema nenhum, foi pequenas adaptações, resolveu.
ganhará escala de implantação de novas linhas, possibilitará o reaproveitamento de materiais, que é o que acontece, maior clareza de soluções, eu já sei que vai dar problema, de projeto e construção. Padronização aumentará a qualidade, porque eu já conheço, já desenvolvi toda a concepção, já detalhei em parte, e das obras com impacto positivo na previsibilidade dos contratos, que é importantíssimo, no que tange a qualidade do serviço, dos custos e dos prazos. Aumentará também a produtividade de produção do projeto. Eu não trouxe aqui, eu tenho uma previsão de quanto a gente acha que vai diminuir o tempo de projeto, tá certo? Em cada fase, eu divido na fase de concepção, de engenharia e de detalhamento. Todas elas diminuem em parte, isso vai trazer ganhos e nós vamos ter que trabalhar com uma forma de contratar isso. Bom, o Gerson agora vai entrar na questão, eu falei da padronização, ele vai falar do BIM. Para frente, para trás, e o gatilho do... Bom, pessoal, bom dia a todos. Queria agradecer a Edna e a Frazílio pelo convite, né? E agora eu vou falar um pouco do BIM no metrô. O BIM, como foi dito aqui, começou no metrô em 2011, com a criação do grupo BIM na área de estrutura e arquitetura, pois em 2013 entrou a área de sistemas, né? Em 2013 também foi elaborado o MAN, né, que é Diretrizes para Desenvolvimento de Projetos em BIM. Em 2015, nós fizemos o primeiro projeto básico de uma estação, Ponte Grande, da linha 2 em BIM, né? Em 2016, foi criado o grupo Inovação BIM, para fazer a condução e utilização do processo BIM nos projetos básicos, executivos, obra, manutenção e operação, né, de edificações. Em 2017, como foi dito também pelo Ricardo, ocorreram 20 palestras para nivelamento de conhecimento do BIM dentro do metrô, né? 2 técnicos do metrô participaram da missão do BIM no Reino Unido e na França, né? E começou também seu desenvolvimento da biblioteca, né, de elementos de acabamento no metrô. Em 2018, o metrô fez outro projeto básico, né, da Estação Ipiranga, também tudo em BIM, e o metrô também ganhou um prêmio, né, do governo federal, que foi o Prêmio BIM de Administração Pública. Ganhou agora, recentemente, com esse projeto. Bom, o Ricardo falou da padronização, eu agora vou falar do BIM do posto de ventilação. Como que funciona dentro do metrô? Isso aqui foi feito um projeto interno, não foi contratado. Então, o pessoal de arquitetura fez a concepção do projeto em 2D. Depois ele passou para o pessoal de estrutura, que fez um modelo em BIM, né? Feito o modelo em BIM, esse modelo foi passado através do processo federado para o pessoal de elétrica, ventilação, telecomunicações e hidráulica. Então, aqui temos o poço, né, temos o túnel de conexão. Aqui temos os elementos, né, de ventilação, atenuador de ruído, grades, ventiladores, armários. Também, através do software, a gente tira o quantitativo, né, dos equipamentos de pressurização e exaustão. Aqui temos uma visão, né, de estrutura de arames, onde podemos ver toda a parte de iluminação que foi gerada também. Aqui os elementos de telecomunicações, câmeras, controle de acesso através de smart cards, né, armários de telecomunicações, né? Aqui hidráulica, né, que temos também os elementos bomba de esgoto, tubulação. Também o pessoal de hidráulica, ele usou também algumas bibliotecas de mercado, né, para fazer. Aqui, então, na parte de ventilação, foram elaborados 27 elementos de ventilação. Isso daqui a gente não acharia no mercado, porque o metrô, como é um projeto muito específico, a gente não encontraríamos esse tipo de ventilador centrífugo, né? Então, foi desenvolvido internamente. Aqui também foram desenvolvidos 16 elementos de iluminação, que também são padrões do metrô, né? São documentos internos do metrô, padronização do metrô. 5 elementos de telecomunicações, 1 elemento de hidráulica.
Acabamento também, acho que desenvolveram mais de 78 elementos, né? Alguns elementos paramétricos, outros não. E aqui também falar um pouco da integração entre softwares, né? Porque o BIM é um processo e como a gente fez todo o desenvolvimento dentro dessa ferramenta, a gente conectou com essa outra ferramenta para fazer os cálculos manotécnicos, né? Então, aqui tem a tabela com as limitações de iluminação para cada área. A gente pegou, por exemplo, o térreo, né? Que nem o Ricardo falou, que se você também olhar lá no modelo 3D, existe esse térreo com esses equipamentos. E aqui foram escolhidos, né, as luminárias que foram colocadas dentro do software. E o software gerou, né, todos os ambientes em 3D e também aqui quanto de lumens para cada ambiente. E aí a gente pode reposicionar lâmpadas, tirar lâmpadas, otimizar o projeto. Aqui também foi um exemplo, quando a gente fala de simulador de fumaça, CFD, a gente acha que no Brasil se usa muito, mas não é muito verdade, né? O metrô, ele fez um teste em Ponte Grande com 2 empresas, fizemos uma POC sobre CFD, né? A gente já tinha feito uma na linha 2, mas nessa POC a gente conseguiu selecionar 2 empresas para fazer essa parte de fluxo de fumaças, né? E o metrô também, ele utiliza vários simuladores, né? Simulador de fluxo de passageiros, simulador de alimentação elétrica, simulador de marcha, né? E modelagem de mapas acústicos, né? Impressão 3D. Então, o que acontece? Depois que a gente fez todo o projeto, né, em 3D, o metrô, ele possui 3 impressoras 3D. Essas impressoras 3D são utilizadas pela manutenção, porque muitas câmeras são antigas e não tem peça de reposição. Então, o metrô imprime as peças num laboratório e trocam, e a gente utilizou essas impressoras para montar o modelo. Então, aqui a gente usou um software, né, que a gente modelou, de acordo com o Ricardo falou, naquela padronização de modularização. Aqui é o módulo M3, né, MP3, estrutura variável de contenção. Foi aqui que o Ricardo já começou a analisar a parte estrutural e já começou a mudar o projeto. Não no contrato, já com a gente, mas a gente falou, pô, acabamos de imprimir, acabamos de fazer, muda o projeto. Então, né? E aqui é a primeira impressora, já tem mais 2 mais modernas que essas, que estão na manutenção. E aqui a comparação do modelo que temos aqui no software, né, com o modelo impresso. Né? Aqui temos as escadas, podemos ver as escadas aqui. Né? Também foram impressos o ventilador, os atenuadores de ruído, né? Também a diretoria fez alguns comentários, né, Ricardo, que o nosso poço era maior que o túnel da via, né? Então, eles começaram a perguntar como que a gente calculava a vazão do ar, né, para chegar nesse poço, né? Aqui tive que colocar uma base para fixar, né, porque isso aqui flutua, né? Aqui é o acesso às bombas, né? Pode ver que até a bomba está impressa, né? E aqui é os acessos da escada para passar por aqui, fazer a fuga, né? Você pode abrir toda essa maquete, ela é toda, né, encaixada, né? E agora eu vou devolver para o Ricardo, que vai finalizar o... Obrigado. Bom, o que tem aqui é o que vocês viram aí. Eu falei em nova forma de projetar, é o que a gente pretende. Nossa área é do projeto básico, nós não estamos falando aqui do executivo. O executivo é uma continuidade, né, disso daí. O executivo é o detalhamento do básico. Rigorosamente tem que ser o detalhamento do básico. E é o que nós estamos perseguindo. Na montagem dos módulos padrões no sítio de implantação. Aquilo que eu falei, eu vou colocando os módulos. Então, quando eu estou fazendo o projeto, nesta fase, eu estou concluindo a concepção, montando os módulos, colocando na superfície, né? Isso daqui vai eliminar a concepção, que demora tempo e custo, muito tempo e custo,
reduzirá a mudança de projeto devido aos antecipados. No projeto das estruturas variáveis e dos elementos geotécnicos, quer dizer, quando eu for fazer o projeto, aquilo que o Hugo falou, que nós simulamos, 150, não sei o quê, nós criamos uma escala, um gráfico, da onde estaria a espessura desse revestimento. Mas não é o projeto. O projetista vai pegar o real, vai processar tudo, vai calcular. Se ele estiver fora daqueles padrões, já acende a luz amarela. Por quê? Tá certo? Porque o que acontece normalmente numa obra geotécnica é uma interação solo-estrutura. Eu tenho o solo e chuto o tamanho da estrutura e rodo nos elementos finitos. Lembra que eu falei? Se não tem tempo, eu paro aqui, né? Tá certo? Então, se você tem uma parede de contenção, vamos dizer, de 1 metro de espessura, ela poderia ser de 70, por que não? Qual que é a diferença entre 1 metro e 70? É o prédio que está lá em cima. Se eu ponho 70, deformo mais, ele pode sofrer mais. 1 metro, ele vai sofrer menos. Mas se eu colocar 5 metros de espessura, quase não vai mudar mais do que 1. Tá certo? Então, este balanço, ele já está feito aqui. Aqueles que vão analisar o projeto já sabem do que se trata, já sabem o que ele tem que olhar. Tem que fazer o projeto de urbanização, que a área está lá, e nova forma de aprovar, que isso já é um trabalho que o metrô tem que fazer. Então, o que vai consistir a aprovação? A verificação ao atendimento às premissas do projeto padrão, eliminará a verificação da concepção, que demanda tempo. O próprio Revit, os programas que tem hoje, eles, se alguém alterar, ele detecta. Houve uma alteração, porque eu não consigo travar isso aqui, pelo menos até onde nós chegamos. Então, o projetista pode fazer uma mudança, né? Essa mudança vai ser detectada. Focará a análise das equipes internas em função de prévio treinamento quanto às premissas do projeto padrão. Então, todo mundo, tanto de gestão da obra, como de projeto, já sabe o que tem. O que acontece hoje normalmente? A cada projeto personalizado, a correria é tanta que, até entender o que tem ali, a obra já construiu tudo, certo? Que é um problema que nós temos. Aqui, nós queremos controlar isso daí. Aqui tem já os desenhos da estrutura interna, estão prontos, porque, como vocês viram, não muda em relação ao solo, estão prontos e aprovados. Esse daí basta chamar, não precisa fazer mais, não precisa reprojetar isso daí. Isso sai direto do Revit. Tá? Você modelou, manda tirar isso, dá algum trabalhinho de detalhar, cotar essas coisas, mas isso virou padrão, este virou padrão. A estrutura de contenção já não, tem que fazer. Mas o que faz no Revit? Eu parametrizo, porque é só um diâmetro, né? 12 metros interno, é daí para fora. Então, se ele chegar a 20 centímetros, basta pôr no parâmetro, ele já acerta tudo isso daí. Então, é rápido de resolver. As listas de materiais já saem, é um grande problema, não tem... Quem tem experiência nisso, nessa hora aqui, é um tormento você chegar a uma lista de material e conseguir mandar para a área de custo que vai trabalhar nisso, dá rolos enormes. Bom, quais as instalações passíveis de padronização? Estações, salas técnicas, túneis de via, aquele onde passa o trem, ventilações e saída de emergência, que é o que nós tratamos aqui, estacionamento nas vias, no meio do caminho do metrô, tem uns alargamentos de via que é onde param trens lá. Blocos dos pátios, via permanente, onde anda o trem. Tudo isso é passível de padronizar.
Já está adiantado, Salastec, estamos quase já terminando a concepção, vai passar pelas áreas agora de estrutura e sistemas. E já estamos começando a trabalhar nas estações. Isso vai demandar muito tempo, muita gente, muito treinamento, mas a gente tem que começar, né? Começamos. Está aí. Então, muito obrigado pela atenção.